Assim como ocorreu no Brasil, o período de escravidão nos Estados Unidos foi um dos mais brutais e tristes de toda a história da humanidade. Os assassinatos, torturas, crueldade, exploração e abusos sexuais eram constantes e mostram o nível de maldade que uma pessoa é capaz de cometer contra a outra por pura crueldade. No vídeo de hoje, vamos trazer 10 fatos relacionados aos abusos que eram cometidos contra os escravos lá nos Estados Unidos. E fique até o final, porque o terceiro fato desse vídeo vai literalmente te deixar chocado. Número 10. Como foi o período de escravidão nos Estados Unidos? Bem, antes de falarmos sobre as outras práticas bizarras daquele período, temos que lembrar que, infelizmente, assim como no Brasil, a escravidão teve uma longa duração nos Estados Unidos. Foram cerca de 240 anos dessa prática desumana no país. A chegada dos primeiros africanos escravizados por lá ocorreu em 1619. A escravidão rapidamente se expandiu nas colônias americanas, tornando-se um pilar da economia, especialmente nas regiões do sul, onde as plantações de tabaco, algodão, açúcar e outros produtos agrícolas dependiam fortemente do trabalho escravo. Os africanos foram capturados, traficados e vendidos como mercadorias, tratados como propriedade e privados de direitos básicos. A vida dos escravizados era marcada por trabalho árduo, condições de vida precárias e também tratamento brutal. As leis e códigos de escravidão foram desenvolvidos para manter essa estrutura de poder, estabelecendo punições severas para escravos fugitivos e regulando todos os aspectos de suas vidas. Na região norte, a escravidão também existia, embora em uma escala um pouco menor, e com uma eventual transição para um modelo econômico mais industrializado, que dependia menos do trabalho escravo. Movimentos abolicionistas começaram a ganhar força no fim do século XVIII e início do século XIX, com figuras como Frederick Douglass e Harriet Tubman, e muitos outros que lutaram pela abolição da escravidão e pelos direitos dos afro-americanos. A crescente tensão entre estados escravistas e não escravistas culminou na Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. A vitória da União e a assinatura da Proclamação de Emancipação por Abraham Lincoln, em 1863, declararam a liberdade dos escravos nos Estados Confederados. No entanto, a escravidão não foi oficialmente abolida em todo o país, até a ratificação da 13ª Emenda em 1865, que declarou a proibição da escravidão em todos os Estados Unidos. Número 9. Abusos contra os escravos. Segundo a importante escritora Harriet Jacobs, o abuso da intimidade das escravas negras era algo altamente disseminado naquele período. Muitas vezes, as donas de escravos exploravam os escravos por tédio ou frustração sexual, buscando compensar, através dessas ações, fracassos pessoais em outras áreas da vida, onde não possuíam tanto poder. A exploração de escravos, para elas, era uma maneira de exercer controle e satisfazer desejos reprimidos. Uma análise interseccional revela como múltiplas e, por vezes, conflitantes fontes de opressão e poder se entrelaçam, permitindo que indivíduos com baixo status em uma área social possam ocupar simultaneamente uma posição de poder em outra. As donas de escravos, por exemplo, frequentemente conseguiam forçar os homens escravizados a se envolverem com elas. O capitão Richard Heaton relatou sobre esse fenômeno. Ele disse assim: "Nunca encontrei um homem negro de aparência decente, cuja confiança eu ganhei, que não me contasse sobre ocasiões em que foi forçado, seja por sua dona ou por mulheres brancas de mesma classe, a se relacionar com elas." A mesma Harriet chegou a falar sobre como as donas de escravos exploravam a intimidade dos escravos negros. Sabendo que as mulheres escravizadas estavam sob a total autoridade de seus pais, algumas donas exerciam essa mesma autoridade sobre os homens escravizados. Ela relatou o caso de uma casa em que o senhor, envergonhado,
Sabia que a sua filha havia escolhido o escravo mais brutalizado da sua plantação para ser o pai do seu primeiro neto. Essa escolha não recaiu sobre iguais ou mesmo sobre os servos mais inteligentes da casa, mas sobre alguém sobre quem ela podia exercer a sua autoridade com o menor risco de ser exposta. Número 8. As mulheres também eram abusivas. As mesmas condições que possibilitaram o abuso sexual de mulheres escravizadas por homens brancos, como a disponibilidade de corpos escravizados e o uso do sexo para manter hierarquias raciais e de poder, também permitiram interações similares entre donas de escravos e homens escravizados. Contemporâneos comentaram sobre isso, e Harriet Jacobs relata que algumas donas de escravos, ao observar a submissão das escravas à autoridade dos seus pais, passaram a exercer essa mesma autoridade sobre os homens escravizados. Jacobs menciona uma mulher que escolheu o escravo mais brutalizado da sua plantação para se envolver, sabendo que poderia controlá-lo completamente e reduzir o risco de exposição. Embora tais casos fossem raros, eles ilustram como as mulheres brancas utilizavam e reforçavam as hierarquias de raça, de gênero e de poder ao seu redor. O abuso sexualizado, porém, não se limitava ao estupro. No sul dos Estados Unidos, interações cotidianas podiam ter uma conotação sexual perversa, com escravos frequentemente obrigados a usar pouca ou nenhuma roupa. A exposição de corpos masculinos negros na presença de mulheres brancas de classe alta surpreendia observadores do norte, como por exemplo William Hardin, que notou homens escravizados usando apenas uma camisa curta, enquanto serviam mulheres aparentemente sem constrangimento. Outras violações incluíam donas espancando escravos despidos ou ordenando que realizassem massagens ou outros cuidados íntimos. Algumas mulheres brancas mantinham o silêncio dos escravos, ameaçando acusá-los de estupro, demonstrando como manipulavam estereótipos raciais de agressão sexual associados à negritude, tal como faziam os homens brancos. Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido. E assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Número 7. Esposas insatisfeitas com o casamento. Uma das justificativas usadas por mulheres que na época abusavam dos escravos estava ligada à insatisfação com o casamento. Os seus maridos constantemente mantinham relações extraconjugais e não consensuais com as escravas, resultando em filhos fora do casamento. Essa situação era profundamente angustiante para as esposas brancas, que se sentiam enojadas e também aborrecidas durante as viagens ou traições dos seus maridos. Então, para se distrair, algumas mulheres faziam a mesma coisa e exploravam os pobres escravos de diversas maneiras, inclusive para satisfazer as suas bizarras necessidades sexuais. Sabemos que essas moças geralmente se casavam muito jovens, por volta dos 15 ou 16 anos, e com o tempo se tornavam cada vez mais solitárias e melancólicas. Embora fosse mais comum que os homens brancos se envolvessem com escravas, ocasionalmente, também havia relações entre mulheres brancas e escravos. Essas interações surgiam devido à incapacidade das mulheres de reprimir completamente a sua sexualidade na ausência dos maridos. Sentindo-se solitárias e insatisfeitas, procuravam alguém para atender os seus desejos. Os maridos também buscavam satisfação fora do casamento. Um dos riscos de tais envolvimentos com escravos era o nascimento de filhos mestiços, que não eram bem aceitos na sociedade. Naquela época, embora métodos contraceptivos não fossem amplamente conhecidos ou divulgados, eles existiam sim. Preservativos feitos de pele de animal, seda oleada e borracha, junto com outros métodos contraceptivos, podiam ser utilizados para evitar a gravidez indesejada.
Número 6. Vida íntima das amantes. A vida das mulheres brancas geralmente era regulamentada pela lei e pelas normas culturais estabelecidas naquele período. O adultério era tratado como maior severidade no caso das mulheres em comparação com os homens infiéis. Ter filhos fora do casamento era considerado uma grande vergonha para as mulheres brancas, diferentemente das mulheres negras, para quem a sociedade não impunha o mesmo julgamento. As mulheres brancas, especialmente aquelas das classes sociais mais altas, eram associadas a um comportamento altamente imoral e eram vistas como símbolos de pureza, incluindo em sua vida íntima. Então se esperava que fossem modestas e recatadas. Contudo, nas plantações, a realidade era bem diferente. E a ideia de castidade das mulheres brancas era frequentemente desmentida, como confirmado por Harriet Jacobs. Quem quisesse entender plenamente as atrocidades da escravidão deveria visitar uma plantação no sul, se passando por um comerciante de escravos. Assim, veria e ouviria coisas que pareceriam impossíveis de ocorrer entre seres humanos com almas imortais. Para justificar a exploração sexual dos escravos negros, era enfatizada sempre a suposta castidade das mulheres brancas e a sua superioridade em relação às mulheres negras, que eram estigmatizadas como lascivas. As mulheres das classes superiores se sentiam no direito de satisfazer os seus desejos íntimos dessa forma. Afinal, se consideravam superiores às mulheres negras. Muitas dessas mulheres enfrentavam grandes frustrações devido às restrições culturais impostas e à frequente ausência dos seus maridos, que não podiam satisfazer adequadamente os seus desejos. E como resultado, elas recorriam aos escravos para atender às suas necessidades. Esses casos causavam-lhes grande humilhação, mas eram uma forma de expressar suas frustrações e os seus desejos reprimidos. Número 5. Filhos mestiços não eram bem aceitos. Filhos mestiços frequentemente nasciam como resultado de relações amorosas entre donas de escravos e homens escravizados. Em sua autobiografia, Charles Poe narra o seu caso com a filha de um fazendeiro rico, que foi mantida na casa do pai até o nascimento do seu filho. Após o parto, a jovem foi impedida de amamentar a criança, que foi retirada dela e vendida como escrava. A mulher foi rebaixada em seu status social e, em alguns casos, para evitar escândalos, ocorria infanticídio ou os filhos também eram condenados à escravidão. As esposas dos fazendeiros da época eram esperadas ser virtuosas, serem fiéis, devotando todo o seu amor aos maridos. No entanto, muitas acabavam descontando as suas frustrações nos escravos, que também eram vistos como propriedade dos maridos. Esses homens, que efetivamente possuíam tanto as suas esposas quanto os seus escravos, exerciam controle sobre ambos de maneira parecida, o que gerava uma certa frustração nas esposas. E como era comum, a liberdade das mulheres da casa era severamente restringida, e quando precisavam viajar, era sempre sob a supervisão de um acompanhante masculino. Número 4. Leis do sul dos Estados Unidos. Os códigos relacionados à escravidão no sul dos Estados Unidos revelam que a autoridade feminina foi explicitamente reconhecida na legislação colonial desde os seus primeiros dias. Por exemplo, uma lei de 1701 na Carolina do Sul declarava que escravos castrados por fugirem do seu mestre, dona ou proprietário sofreriam punições adicionais em caso de reincidência. Outra lei, de 1740, alertava que proprietários que não provassem roupas, alimentação e cuidados adequados aos escravos sob a sua responsabilidade seriam legalmente responsabilizados. As leis da Geórgia estabeleciam multas para mestres, donas ou capatazes que contratassem escravos sem a devida autorização por escrito. As cláusulas que delineavam outras responsabilidades cívicas dos proprietários de escravos, como contribuir para a milícia colonial
e enviar escravos para construir obras públicas, usavam uma linguagem neutra em termos de gênero, incluindo assim as proprietárias mulheres. A propriedade de escravos por mulheres era uma realidade reconhecida. Devido à morte prematura de muitos chefes de família, em meio às dificuldades da vida colonial, algumas mulheres alcançavam uma autonomia econômica sem precedentes por meio da posse de escravos. Essas mulheres administravam de forma independente grandes plantações e tinham a liberdade de comprar, de vender, pagar e contratar escravos, o que lhes conferia um status financeiro que lhes permitia ocupar papéis públicos importantes em suas comunidades. Cientes de que o patriarcado sulista geralmente se opunha à autonomia feminina, essas mulheres solteiras protegiam seus privilégios precários, replicando as mesmas hierarquias racistas que sustentavam o sistema de escravidão no Sul. Número 3. Escravos eram tratados como propriedade. Apesar do que vimos no tópico anterior, a maestria sobre os escravos não era exclusividade de mulheres solteiras. Mulheres casadas também possuíam escravos que recebiam como dote dos seus pais. Embora legalmente, tanto as mulheres quanto as suas propriedades, incluindo escravos, fossem consideradas propriedade de seus maridos, a realidade era mais complexa. Algumas donas faziam distinção clara entre os escravos que traziam para o casamento e os pertencentes a seus maridos. O ex-escravo Silas Glynn relatou que a sua dona era gentil com os escravos que vinham da sua parte, mas cruel com os que pertenciam ao seu marido. Muitas mulheres resistiam veementemente às tentativas dos maridos de controlar, disciplinar ou vender os seus escravos. Mulheres brancas que cresceram administrando escravos desenvolveram uma percepção internalizada de si mesmas como donas de escravos, com os direitos e responsabilidades correspondentes, e não hesitavam em afirmar essa autoridade dentro dos seus casamentos. Algumas, como a senhora Enipor, que vendia escravos por altos preços após treiná-los em habilidades especializadas, como culinária e carpintaria, demonstravam habilidades empresariais impressionantes, atuando como verdadeiras especialistas do mercado. Essas mulheres estudavam os preços de escravos, aproveitavam as flutuações de mercado e, ao contrário do que se poderia pensar, muitas vezes participavam pessoalmente de leilões ou contratavam representantes masculinos para cuidar dessas transações. Número 2. A triste e brutal vida das escravas. As fontes indicam que, em vez de se tornarem aliadas empáticas ao testemunhar o abuso sexual das escravas, as donas de escravos muitas vezes agiam de forma contrária, incapazes de impedir as transgressões dos homens e oprimidas pelos padrões hipócritas de pureza feminina que lhes eram impostos. Muitas dessas mulheres ignoravam os abusos ou até intensificavam o sofrimento das vítimas. Um exemplo disso é Mary Boykin Cheston, uma diarista e dona de escravos, que conseguia criticar a escravidão como errada e injusta devido à desordem sexual que provocava, mas, ao mesmo tempo, caracterizava as escravas como prostitutas na mesma frase. Mulheres como Boykin se viam como as únicas vítimas das ações dos homens brancos, demonstrando pouca compaixão pelas escravas. Em vez disso, perpetuavam estereotipos racistas que retratavam as mulheres negras como seres animalescos, hipersexualizados e cúmplices dos seus próprios abusos. Boykin, por exemplo, sentia repulsa ao ver uma mulher mestiça sendo vendida para fins sexuais, mas descrevia essa mulher como olhando lascivamente para os compradores com um sorriso de excitação. Em plantações menores, onde a infidelidade dos maridos era mais visível, algumas donas expressavam a sua raiva diretamente nas vítimas. Na narrativa autobiografada ficcional de Solomon Norfolk, ele relata ter testemunhado uma escrava chamada Patsy Bean sendo brutalmente castigada devido ao ciúme da sua dona. Essa mulher frequentemente persuadia o seu marido ou outros escravos a chicotear Patsy por despeito e até tentou subornar Norfolk para assassiná-la. Apesar de alguns considerarem essa violência errática e emocionalmente motivada como menos severa do que o abuso sistemático dos senhores,
A sua imprevisibilidade provavelmente aterrorizava e traumatizava os escravos. Assim, a maioria das reações das donas ao abuso sexual reforçava a cultura mais ampla de violência racializada intrínseca à escravidão no sul dos Estados Unidos. Número 1. Escravidão materna. Sabemos que as donas de escravos frequentemente exploravam os corpos das mulheres escravizadas de todas as maneiras possíveis, certo? Existia até mesmo um lucrativo mercado de amas de leites escravas, sendo um claro exemplo de como as donas manipulavam e comercializavam a maternidade dessas mulheres para atender às suas próprias necessidades. Motivos para contratar amas de leite incluíam desde problemas de saúde até preocupações estéticas, como o receio de que a amamentação pudesse causar flacidez nos seios. Diferentemente das escravas, as donas tinham a liberdade de escolha e decidiam como as escravas exerceriam a maternidade. Harriet Jacobs menciona que a sua mãe foi desmamada aos 3 meses, para que o filho da dona pudesse receber alimento suficiente, demonstrando como as donas priorizavam seus próprios desejos e as necessidades nutricionais dos seus filhos em detrimento da autonomia corporal das escravas, configurando uma forma específica de violência materna de gênero. Apesar de muitas donas registrarem as suas dificuldades pessoais com a amamentação, raramente refletiam sobre o impacto físico ou emocional de forçar uma mãe escravizada a abandonar o seu próprio filho para cuidar do filho da dona. Além disso, as donas interferiam na criação dos filhos das escravas, supervisionando gravidez, administrando remédios caseiros, escolhendo parteiras entre as escravas e, ocasionalmente, decidindo onde os partos ocorreriam. Embora essa interferência pudesse ser vista como uma forma de assistência benevolente, não se sabe ao certo como as mulheres escravizadas percebiam essas invasões em seus corpos e também experiências íntimas. Além disso, o interesse das donas na reprodução dos escravos não era totalmente altruísta. Uma criança saudável era considerada uma mercadoria valiosa, que poderia ser separada da sua família e vendida posteriormente para gerar lucro. Bom, e com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!